Tudo bom, Milton? Boa tarde. Se eu não estou enganado, vai ser a primeira rodada do Vasco no jogo da segunda-feira, né? É a primeira vez. E aí, como é que vai ser esse fim de semana? Sem estar ali em campo trabalhando, não sei, como que vai ser o fim de semana? Vai fechar os jogos? Tem o trabalho também, o treino dos jogadores? Nós temos treino de manhã, não é? Nós temos treino de manhã, no domingo. Provavelmente tem a rodada à tarde. Nós viajaremos para Volta Redonda, vamos ficar em Pinheiro. Então, vai ser um final de semana como os outros, né? Final barra início, né? Final barra início de semana. A gente vai ver os jogos e é a primeira vez sim que a gente vai fazer esse jogo de segunda-feira. Mas gera um pouco mais assim, de ansiedade, porque vocês vão entrar, sendo o último jogo da rodada, fica sabendo o que pode acontecer com o Vasco, dependendo do resultado. Mas contra o Atlético nós também. Teve outro jogo né, no outro dia, teve da segunda. É verdade, é o último jogo, mas não é assim muito importante, porque nós estamos numa fase decisiva do campeonato, nós estamos evoluindo e crescendo, então acho que a importância do jogo seria igual nós jogando antes, jogando depois, jogando depois tem o que é positivo, que a gente vai saber os resultados dos outros. Né? Isso nos dá tranquilidade também, porque o nosso trabalho, a gente não gera o trabalho de fora para dentro, a gente gera o nosso trabalho de dentro para fora. Então nós vamos fazer a nossa parte e tentando abdicar o máximo da casa dos outros e olhando a nossa. Isso tem sido a nossa tônica principal. Você falar assim, o Vasco fez uma boa exibição contra o Atlético, foi bem, grande problema. Quer se manter esse time? Vai estar sentindo alguma mudança? Vai manter esse time mesmo? Tá de volta? Como você está pensando nisso? Tem a volta, essencialmente o único que volta para esse jogo que pode é o Thales mesmo, porque o Breno está ainda se recuperando, o Wagner também. Então, mas o Paulo não está lesionado, né? Ainda, né? O Paulo foi agora. Esses já estão em fase de transição, mas não estão preparados ainda para o jogo. Mas o Paulo está parado, realmente. Então, o único jogador é o Thales. Estamos ainda apalpando o terreno e vendo o que a gente pode contar, olhando os prós e contras, sabendo que a nossa equipe ela deu um passo bom, ganhando um jogo importante, nos deu alguma segurança e fez as pessoas olharem diferente para nós. Mas isso para nós é indiferente, porque, como eu disse, nós sabemos do nosso potencial e sabemos o que nós queremos e principalmente de onde viemos. Então, sabemos que estamos dando alguns passos, os meninos têm aparecido, mas os meninos não estão jogando sozinhos, estão jogando com outros, menos meninos. E isso tem dado uma mescla boa. E é em cima disso que a gente está pensando em manter o que é melhor para o clube, o melhor para os jogadores. E vocês viram que a gente, com as mudanças que a gente vinha fazendo, quando sai um jogador, entra outro, entra no mesmo nível que os outros, né? O Escudeiro vinha, entrava, e quando jogou bem, fez a sua parte bem. O Guilherme vinha entrando sempre muito bem. Os meninos, o Paulo Vitor jogou de início, jogou bem. E a defesa, nós tivemos o Rafa, que teve lesionado, jogou, depois agora o Rafa voltou muito bem. O Jomar, quando precisamos do Jomar, entrou bem, 2 vezes, jogos difíceis. O Wellington, com a entrada dele, jogou algumas, outras entrou muito bem. Então, essa mescla que a gente está fazendo e mudando os jogadores, colocando-os para jogar, buscando o equilíbrio mais forte para a equipe, isso que está nos dando fruto agora. Então, a gente está incorporando a equipe cada vez mais, buscando cada vez mais soluções. Agora temos a chegada do Rios também, que é uma solução que pode nos ajudar. O Manga, enfim, temos vários jogadores que devagarinho vão voltando a ter o melhor deles, né? Muita gente falava
muitos jogadores já estavam completamente escanteados, e a gente vai buscando e colocando para jogar todo mundo, e principalmente nesse momento, semana que vem nós vamos ter 3 jogos, segunda, quinta e domingo. Cada 2 dias nós vamos jogar. Então nós temos que estar, principalmente todos, muito bem concentrados e preparados para que, qualquer momento, qualquer um deles pode ser usado. Pergunta sobre o Nenê, parece que o Nenê não vai para esses jogos de Volta Redonda, para saber se foi sua, partiu mais de cima. O Nenê já está entregue à direção, a direção que está tomando conta do assunto. Então, em cima disso que você está falando, você diria que hoje o Vasco, é uma expressão que você acostumou no futebol, o Vasco já tem a sua cara? Nós estamos... isso é muito relativo em relação à cara, sabe, Wellington? Eu costumo dizer, e vocês já ouviram eu dizer isso várias vezes aqui, que o jogador é que demonstra quando ele está bem, no momento que ele está bem, que ele vai jogar. Nesse momento nós temos a cara, é essa cara. Mas a cara pode mudar um pouquinho, tem um bigode, tem uma costeleta, não pode mudar um pouquinho. Então, depende do que eles vão me mostrando e as coisas acontecerem. Nesse momento, a nossa equipe ela tem um esboço, ela tem uma espinha dorsal, ela tem o núcleo duro. Então, estou dando uma pecinha aqui e ali, mas nesse momento nós estamos tranquilos, estamos em velocidade cruzeiro. À espera de pode não ser que aconteça alguma coisa que possa. Começando com o Capes, qual é a projeção sua para o Anderson Martins? Não, nós estamos sempre linkados com o Capes, né? O Anderson chegou, já treinou um pouco comigo ontem, para ele entender alguns conceitos de jogo que eu tenho, que ele entendesse a nossa forma de marcação alta, baixa, cobertura, enfim, tem algumas nuances que ele precisava. Então trabalhamos taticamente de manhã e na parte da tarde fizemos um jogo mais intenso, e para ele entender algumas coisas. E ele tem respondido bem, mas eu acho que é prematuro falarmos ainda de estreia, reestreia, né? Porque ele já jogou no clube, já é uma reestreia. Então, eu penso que nós poderemos esperar no decorrer da semana que vem pensarmos em alguma coisa. Mas eu acho que até o próximo domingo, eu acho que é prematuro, porque ele ficou 40 dias parado, 50, e está treinando há uma semana. Então, apesar de ter seus índices bons, mas não são os que nós pretendemos para que um jogador do nível dele entre em campo. Então, a cobrança é muito grande em cima dele, então ele tem que estar no lugar. A sua zaga ideal do papel é Breno e Anderson Martins? A minha zaga ideal é o que demonstrar melhor. O que demonstrar melhor vai jogar. Eu costumo dizer para vocês já ouviram isso muitas vezes também. Eu não olho para a cara, eu olho para o que eles apresentam em características, seja novo, velho, preto, branco, azul, amarelo. Para mim, eu não olho para a cara, eu olho para a característica e o que ele está me dando. Não olho para a idade, não olho para o passado, não olho para nada. O que nos dá garantias é o presente. E Atlético Paranaense, no momento dele, te traz um jogo mais difícil pelo momento deles? A gente só tem que ter jogos difíceis, né? Mudança de treinadores, as coisas acontecendo, o time que não está muito bem precisa, e os que estão bem estão jogando um momento bom. Acho que também não tem jogos fáceis na Série A. A realidade é que o Atlético está passando por um momento de turbulência, mas é uma grande equipe, bem treinada. Conheço muito bem o Fabiano, conheço os jogadores que lá estão, então, uma recheada de grandes jogadores. Então, eles estão passando um momento de instabilidade, e será que nós, dentro da nossa casa, que será a nossa casa em Volta Redonda, consigamos pôr em prática tudo que a gente vem treinando, tudo que a gente vem trabalhando, essa segurança que nós temos demonstrado nos jogos. Então, isso nós precisamos transformar isso nos jogos também, que a gente é protagonista dentro de casa. E é importante dizer também que muitas vezes somos protagonistas com bola e muitas vezes tem que ser protagonista sem a bola. E as estatísticas dizem, né, que quem não tem a bola, muitas vezes dá a bola ao adversário, o adversário tem a posse de bola, mas não tem os gols. Então, isso tem acontecido muito. Então, o cara tem que ser protagonista também sem a bola.
Isso é um grande diferencial. Eu tenho que contar. Falando ainda sobre os zagueiros, você estava falando aí que o Anderson Martins, então ele não vai jogar contra o Atlético Paranaense? Não, eu não disse isso. Existe possibilidade? Ah, do Atlético Paranaense? Isso é certo. Aí, contra o Atlético Paranaense, já não tem o Anderson Martins, aí não vai ter também o Paulão, que tem uma lesão na coxa. E aí, como é que está o Lucas Rocha nessa questão? Que é um jogador que chegou, né, emprestado pelo Boa Vista, jovem atleta. Você conta com ele para esse jogo, até que já está querendo, né, uma possibilidade aí, claro que já é um jogador promissor. Você conta com ele no elenco para esse jogo também? Existe possibilidade? O Lucas já teve relacionado 2 vezes. E quando ele fez um treino pré-jogo, ele se lesionava, tinha um probleminha. Espero que ele não se lesione amanhã, provavelmente ele estará no grupo, sim. E ele tem demonstrado coisas boas também. Está evoluindo bastante, é um jovem que tem boas possibilidades. E jogar em Volta Redonda? Como é que você está encarando esse jogo, né? O Vasco voltando a ter torcida. Já jogou em Volta Redonda no Campeonato Carioca, né? O que você achou naquela oportunidade que você lembra contra o Flamengo? Você não estava aqui, né? Você não estava aqui, mas o Vasco... Mas eu já joguei lá. Jogou lá. E como é que você está enxergando esse jogo lá em Volta Redonda? Para volta do torcedor, né? Importante também. Eu sempre disse a vocês que eu me debruço nas soluções, não nos problemas. Então, eu não fico chorando. Então, é Volta Redonda que nós vamos jogar? Lá é Volta Redonda, vamos embora. Nosso torcedor pode estar junto. Vamos lá, vamos receber nosso torcedor. Esperamos que o nosso torcedor também nos apoie bastante. É assim que a gente tem que ser. Temos que dar o nosso máximo dentro de campo. Não temos que perder tempo com pequenas coisas. Se nós tivéssemos o nosso campo, bem melhor seria, não teríamos que nos deslocar tanto. Mas tem que ser lá, é lá que nós temos que jogar, é lá que vai ser a nossa casa. Então, vamos embora. Esperamos que o campo esteja bom, esperamos que a nossa torcida vá a campo e nos ajude a buscar o que nós pretendemos, nossos objetivos, que são vitórias. Milton, Oi. boa tarde. Olá. Os meninos do Vasco foram muito bem contra o Atlético Mineiro, né? Deixou a torcida muito empolgada. Eu ia te perguntar como é que foi a semana pós-jogo desses garotos, como é que eles estavam, a cabeça deles, e como é que trabalhar esses meninos para não deixar a empolgação subir, eles continuarem no caminho certo, né, sabe? O Matheus já tinha jogado algumas vezes, o Matheus já esse garoto já tinha sido titular, ele saiu com aquela coisa que eu falei para vocês, né? O garoto quando sobe ele cresce, ele dá uma estagnada e depois dá uma queda. E depois quando ele volta muito mais forte. Eu falei isso semana passada para vocês, né? E viu o bom jogo que ele fez também. E isso faz parte da maturação do jogador. Os meninos fizeram um bom jogo, mas também não temos que colocar todas as nossas fichas em cima dos meninos. Os meninos eles estão aí, estão evoluindo, estão crescendo. E nós, durante a semana, conversamos muito, explicamos para eles que eles estão aparecendo, um momento bom para eles. E ter tranquilidade de saber que não é com uma vitória que a vida muda e não é com uma derrota que a vida também muda. Nós temos que ter plena consciência que ganhar faz parte do jogo e perder faz parte do aprendizado. Então, todos os jogadores, jovens e menos jovens, tivemos algumas conversas essa semana para mostrar que nós demos um passo importante, mas não foi decisivo, não sentenciou o que nós pretendemos do campeonato. Então, nosso caminho continua, nossa luta continua e precisamos, mais do que nunca, ganhar uma estabilidade no campeonato e buscando jogos consistentes, jogos com um nível bom para mantermos a senda de vitórias, a senda de querer mais. Acho que a ambição ela é um fator importante no momento. Nós temos que ter ambição de querer mais, ambição de buscar mais. E cada vez mais, quando nós temos as nossas ambições, ambições de grupo, né? Logicamente não também deixando de lado as nossas ambições pessoais, mas colocando sempre o grupo na frente de tudo, a possibilidade de nós crescermos é muito grande. Você falou em estabilidade,
campeonato e mais. São 2 jogos agora em casa, né? Mesmo sendo em Volta Redonda, é a casa do nossa casa. Você falou. É a oportunidade perfeita para emendar 2 vitórias, mais os pontos foram conquistados fora de casa há pouco tempo e entrar de vez na briga na parte de cima da tabela? Nós gradativamente vamos ganhando mais opções, como eu falei agora para vocês. E era importante nós mantermos esse equilíbrio de conquistas, de ambição. Porque quando a gente ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro, empata, ganha, então a gente não consegue aquela estabilidade. Então, o momento que a equipe iniciou o Campeonato Brasileiro, não iniciamos bem, tivemos algumas trocas, algumas mudanças e fomos buscando a equipe ideal, a equipe que mais tivesse no momento os jogadores melhores. Então, e a gente foi incorporando, a equipe está respondendo, todos os jogadores que estão no plantel estão disponíveis, preparados para poder dar o seu contributo, e assim a gente vai crescendo, estamos cada vez mais encorpados, cada vez com mais soluções, e assim a gente vai crescendo. Seria excelente se isso acontecesse, sabe? Porque nos daria o que nós precisamos, que era uma sequência de vitórias, sequência de pontos. E isso nos daria, com certeza, os garotos aparecendo do jeito que estão aparecendo, daria uma segurança muito maior para eles. Até para desenvolver o seu futebol, que é grande, enorme, esses meninos, juntamente com esses menos meninos, estão tendo uma sinergia muito boa. Então, entenderam que só se consegue as coisas trabalhando muito, só se consegue as coisas se dedicando muito, só se consegue as coisas descansando muito também. Quando se trabalha muito, se dedica muito, tem que descansar muito para recuperar. Eu acho que isso hoje nós estamos tranquilos, porque todos já entenderam, todos viram da importância que é isso. Transformar isso em pontos, transformar isso em bons jogos, em resultados, isso leva seu tempo também. Mas eu acredito que estamos no momento, como eu disse agora, estamos numa velocidade cruzeiro, até porque não temos nenhum tipo de problemas dentro do grupo, as coisas estão caminhando perfeitamente, e isso nos dá tranquilidade para pensarmos que poderemos alcançar isso que você disse. Olá, meu amigo, tudo bem? Você falou no começo da entrevista a respeito de uma mudança de visão que você percebe externa em relação ao Vasco, né? As pretensões do Vasco no brasileiro. Você disse bem, externo. Pois é. Porque interno eu já acreditar. Como é que você está vendo isso? Assim? Que sinais você percebe que de repente o Vasco está sendo mais respeitado, são os adversários, a opinião pública, enfim? Não, opinião pública eu não olho muito, eu estou olhando mesmo pelos adversários, tá? Pela forma como eles abordam, como nós abordamos os jogos e como eles nos abordam. Iniciamos um campeonato de um jeito que sentíamos que aqui dentro da nossa casa, inclusive os jogos que nós tivemos contra equipes que supostamente seriam do nível mais baixo, e eles vinham para cima da gente, então não tinha aquele respeito, não digo respeito, mas teria, não, é possível para nós, vamos. E hoje eu sinto uma diferença na forma como eles abordam a gente. Então isso para mim dá alguma segurança, porém não dá nenhuma certeza, porque só depende de nós colocarmos em prática e continuarmos sendo respeitados. Porque se a gente não fizer as mesmas coisas que estamos feitos de um tempo para cá, volta tudo ao que era antes. Então é muito importante nós sabermos que, aquilo que eu disse agora, nunca esquecer para onde a gente quer ir e nunca esquecer de onde a gente veio. Que a gente olhando para trás, a gente mantém a nossa humildade. Diz, poxa, eu estava lá atrás, eu estava mal, mas nesse momento eu estou bem. Mas será que agora eu sou melhor? Sou bonzão? Não, eu tenho que olhar lá para trás que aconteceram coisas que eu não gostei muito lá atrás. Então eu tenho que lutar muito aqui para aquilo não acontecer. Deu para entender? Tá. Me disse uma coisa, eu estava reparando, quando o Gilberto ficou fora nos 3 jogos antes do Atlético, era uma questão clínica, uma questão técnica? Questão técnica. E eu decidi, voltou, né, no último jogo. Você está na dúvida entre os dois ou é um revezamento? Como é que você está vendo
essa lateral direita do Vasco. Não é revezamento, é meritocracia. Teve mérito, mostrou que pode, vai estar. O Madison teve a oportunidade dele, entrou no jogo contra o Vitória, entrou muito bem, manteve-se no time. Depois, manter-se pouco ou muito, depende da performance dele. Lógico que eu não vou sair igual doido ali, mudando o time assim, tira um, sai outro, sai. Não, eu dou um tempo, o jogador tem o tempo dele para ele fazer, até para ele ter tranquilidade de desenvolver. E depois, a resposta é dada por ele. E aí a decisão é minha. Mas o Gilberto foi decisão técnica. Ele não, naquele momento eu achei que o Márcio estava melhor e jogou mais. Nesse momento o Gilberto voltou, está bem de novo, vai manter-se. Em relação ao comentário do Paulista, muito bom, o que você tem achado desses jogos dele? É um jogador que está entrando ali, teoricamente, um pouco na função do Douglas, né? Depois de sair do Douglas, você vê a semelhança de estilo? Você acha que ele está cumprindo bem, está substituindo bem o Douglas, que é um jogador importante? O Douglas é um jogador extremamente importante para nós. E um jogador de nível muito bom, né? Tanto é para onde ele foi. Então, o Bruno Paulista ele tem características muito boas. Ele tem características e coisas muito boas para um volante. Ele é grande, ele chuta bem, marca bem, só que ele não alcançou ainda o que achamos que ele vai conseguir chegar. Eu acho, não tenho certeza. Ele vai ser um dos melhores jogadores da posição do Brasil. Só que ele ficou muito tempo parado, ele está em crescimento, então ele precisa de algum tempo. Lógico que nunca gostamos que o jogador entre para o jogo e a gente já espera que ele vá sair. Ou seja, em todos os jogos ele saiu. Mas era um problema aqui, outro ali. Por que acontecem os problemas com ele? Porque ele pega-se muito nas bolas. Ele vai todas com muita força. Então, isso causa... Dá para fechar a porta aqui? Não, perdeu essa problema aqui, ali. Problema aqui e ali. E isso faz com que ele não tenha ainda a sequência de 90 minutos, mas espero que rapidamente ele vem jogando mais, né? Contra o Flamengo ele jogou menos, depois ele jogou um pouco mais, depois jogou um pouco mais, e assim ele está subindo. Então, espero que rapidamente a gente consiga manter os 90 minutos em campo, até para a gente ter outras opções para colocar em campo. Então, um jogador interessante, muito interessante. Eu acho que ele vai, se ele manter a humildade e às vezes na frente da área não ter algumas certezas de como que vai fazer para não alcançar, não ter algum contra-ataque, não usar a certeza ali na frente da bola, porque normalmente a bola quando chega no volante, o time está em transição, está aberto, então não pode perder a bola. Então o dia que ele entender isso rapidamente, ele com certeza vai bater entre os melhores do Brasil. Deixa eu só aproveitar. Aquele lance do Atlético Mineiro foi um lance que você chamou a atenção dele? Claro, que ele perdeu a bola. Lógico, sem dúvida nenhuma. Ele sabe. O jogador mais que ninguém sabe. Então, mas também daquele jeito, teve 2 ou 3 bolas que ele saiu também bem. Então, eu acho que esse equilíbrio dos jovens jogadores, que ele é um garoto também, esse equilíbrio que, com o tempo, é que vamos conseguir equilibrar. Eu estou muito feliz com ele, estou muito feliz com todos os jogadores que estão despontando e os que já estavam no clube, porque demonstraram estar completamente comprometidos, porque a nossa luta vai ser muito grande e difícil, mas não vai ser impossível. Ele está bem para a segunda? Ele treinou ontem à tarde, ele não treinou, mas já treinou hoje, já está com o tornozelo um pouquinho inchado, mas estamos contando com ele. Já são 2, ainda disse o Gilberto. Opa! E o Martínez? Não, você já viu o Tades também. Tades, 3. Professor. Ô, professor, eu vou ver se eu consigo cavar mais uma então. O torcedor está aqui perguntando o seguinte: dentro da sua filosofia de meritocracia, o Paulinho então continua no time? Então, aí tá respondido, viu, galera? Então, agora vamos para a pergunta. Dentro do seu elenco, dentro dessa filosofia de que você continua buscando, como você falou, tem um ajuste aqui, dá para botar um bigode, dá para melhorar uma costeleta.
Ainda tem alguma posição que você considera carente no Vasco da Gama? Você sabe, eu vou repetir o que eu sempre disse aqui. Aqui é um lugar onde nós vamos falar sobre os jogos. Nós vamos falar sobre o que aconteceu e o que pode acontecer. Eu nunca, aqui na sala de imprensa, vocês vão ver eu falar em nomes de jogadores que poderão vir e em posições carentes. O que nós temos, eu estou feliz com o que nós temos. O Daniel Nelson hoje está balastrando. Não, eu puxei. Eu estou merecendo. Peguei o raciocínio de novo, tá bom? Culpa minha de novo. Com relação a não falar Sobre os jogadores que têm carência de elenco. Eu nunca vou expor ninguém. Eu nunca vou expor meus jogadores aqui. Esse lugar eu vou só defender e me posicionar em relação a jogos que nós temos futuro e os que fizemos, né, as coletivas pós e pré. Então, esse lugar nós vamos usar sempre como um lugar para nós trocarmos impressões. Mas nunca eu vou colocar nenhum tipo de jogador, vocês nunca vão ouvir, eu aqui na sala, não ouviram desde até hoje, eu falar de A, B, eu sei que quero, que eu preciso disso, preciso daquilo, nunca vão ouvir, e eu vou ouvir sempre que eu vou valorizar o que eu tenho. Eu valorizo os jogadores que eu tenho. E nos momentos certos, no lugar certo, a gente fala sobre o jogador. Não é aqui, né? Não, claro. E o jogo é na segunda-feira. Vai ter algum treinamento antes em Volta Redonda ou os dois últimos vão ser feitos aqui em São Januário? Os dois últimos serão feitos aqui em São Januário. Você quer aproveitar? Meu amigo Hélio. Porque se o Nelson sempre perguntou de novo, O fez música que vai Nelson hoje está falastrando, né? Ele hoje está impossível. Eu não peguei emprego. Deixa eu Ele fica feliz com você, tá? Eu não pago o bolso. Não paga nada. Sabe de novo? Tem um escorpião no bolso. Ele atravessa o rio com farinha no bolso, na mão, e continua nadando. Não, cara, lá tá sequinha. Ô, Milton, Neymar, hoje, sem dúvida, se abre os jornais franceses, Neymar na Espanha, na Inglaterra, Portugal com certeza, porque é um jogador, o melhor jogador do Brasil, e está envolvido talvez na maior transação do planeta. Se você pudesse dar um conselho ao Neymar, você não pediria para ficar em Barcelona ou aconselharia a ir para o Paris Saint-Germain e por quê? Eu, se estivesse no Barcelona, eu dizia, fica no Barcelona. Se eu estivesse no Paris Saint-Germain, eu dizia, vem no Paris Saint-Germain. São situações que a gente só vê de longe, vê e ouve de longe. Então é difícil a gente se posicionar em relação a isso. A gente não sabe o que se passa dentro, a gente não sabe quais são os interesses dele, o que ele pretende. Muito difícil opinar sobre uma coisa dessa. Mas eu, como treinador, eu diria que ele, se eu fosse treinador do Barcelona, eu chamaria ele, sabe com ele, eu diria para ficar, dizer que era peça importante. E se eu também fosse treinador do Paris Saint-Germain, eu telefonaria a eles e diria a ele que era um jogador importante. Não sei, todo treinador quer ter um jogador como aquele. Agora, o que está acontecendo ali naquela salada, não consigo estar no momento, não consigo dizer e não consigo mensurar o que está passando na cabeça dele. Eu não conheço o menino, não conheço a família, não conheço absolutamente nada. Nesse momento, eu acho que são só tudo que a gente for falar seria leviano, porque a gente não tem a menor ideia do que ele pode estar passando. Mas o jogador que está no Barcelona, que pensa em sair do Barcelona, um jovem, com o poderio financeiro que ele tem, pensa que não é só dinheiro. Por exemplo? Não sei. É por isso que eu estou dizendo que seria leviano. Eu estou dizendo, estou pensando alto aqui com vocês. Um cara que está em Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, certo? Vamos lá. Financeiramente, sabe que a gente precisa de alguma coisa? Eu penso que não precisa, né? Capaz de não precisar. O que pode mover um jogador desse? Desafio, projetos. Aí se colocando na posição dele, jogador. Eu vou para lá só pelo dinheiro. Né? Aí
né? Aí a decisão terá que ser dele. Mas não tenho a menor dúvida que não deve ser dinheiro que está movendo ele. O projeto. Talvez. O técnico te revelou ainda há pouco numa entrevista pela Rádio 730 em Goiânia que ele está monitorando o Douglas, que passou aqui contigo e agora vai jogar. Douglas vai ser titular de seleção brasileira. Eu não estou dizendo hoje porque foi de dia. Ele estava aqui, falando antes. Ele estava aqui, eu tinha recém-chegado e o menino, não é só pelo futebol que ele tem. Futebol, se você for aí jogar, tem muitos que tem futebol. Futebol é nas pernas, mas tem aqui. O que faz diferença do jogador é aqui. E isso aqui é muito forte. O fato de trabalhar agora com um técnico como Guardiola, no futebol inglês, ele já contou para o Matheus que é muito intenso o tempo todo o futebol inglês. Isso vai antecipar essa chegada da seleção principal? Eu acho. Eu até brinquei com ele que quando eu soube que ele não ia fazer pré-temporada com o Manchester City, eu brinquei com ele e disse, arranja jeito de você fazer pré-temporada no Manchester City. Se você fizer a pré-temporada, você fica. Eu disse isso para ele. Arranja um jeito que você vai ficar lá brincando, né? Então, brincadeira, que as coisas não são assim, eu acho. Sabe que mais? Eles têm um projeto e vão seguir o projeto. A não ser que ele demonstre coisas que eu tenho certeza que se ele tiver a possibilidade, vai demonstrar. Porque o menino é forte, ele tem habilidade, ele tem bom chute, ele tem cabeça boa, ele é habilidoso, enfim, ele tem tudo. Ele precisava estar num lugar onde a exigência era muito maior. Ele tinha exigência aqui, mas aqui o tamanho menor. Lá é tudo muito exigente, é tudo muito intenso, é tudo muito para ontem. Tem que ganhar, e isso obriga a velocidade de raciocínio, obriga a velocidade para tudo. Inclusive, ele vai ter que pôr mais velocidade. Ele vai completar o Gabriel Jesus que vai alavancar. Que você, como técnico, você deslumbra? É diferente, né? Eu acho que ele pode dar algo mais para o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus está na frente dele. Então, ele, porque a gente sabe que o Gabriel Jesus é um jogador de abrir espaço e finalização. Então, como é que ele tem? O provável é que o Gabriel vai receber as bolas dele ou de quem vem de trás. Mas, uma continuidade da jogada, provavelmente conhecendo o modelo como joga o Guardiola, os volantes têm que chegar sempre na entrada da área. Na entrada ou dentro. Então, ele vai ter que parecer muito. E com certeza ele deve estar lembrando que eu dizia para ele, olha, quem ataca tem que defender. Para frente e para trás. Ele disse aqui uma vez, né? Quem vai com força tem que voltar com a mesma força. E lá nós sabemos que ele sentiu isso. Milton, aqui tem um seguidor aqui nas redes sociais perguntando sobre o esquema tático, perguntando a falar de Vasco, né? Quem gostaria de saber do esquema tático, segundo ele, né? O porquê de manter o 4-2-3-1 e não testar o 4-4-2, ao menos em jogos. E pergunta se você chega a treinar também essa formação do 4-4-2. Mas o 4-2-3-1 é o modelo mais camaleão que tem. Se você imagina, 4-2-3-1. Se esses dois homens de lado avançam, já está no 4-3-3. Se esses dois homens de lado descem, já está no 4-4-2. Porque os dois homens de lado desceram na altura dos volantes. 1, 2, 3, 4. O meia por dentro e o atacante está no 4-4-2. Ou seja, construindo, defendendo, você pode defender no 4-4-2 e atacando. Ou seja, tem variadíssimas formas de você colocar nuances do 4-2-3-1. Colocando, adiantando um volante no 4-2-3-1, já está no 4-1-4-1. Então, tem inúmeras situações que você pode... Porque as pessoas pensam que o 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1, ele é fixo. Durante o jogo, existe a movimentação, existem várias nuances dentro do jogo. Entende? Normalmente, o modelo é quando você defende. Como que você defende? No
4-1, no 4-4-2, você quer que pressione os dois zagueiros, os homens de lado, aí você quer fechar um volante, adianta os dois homens de lado, fecha um volante, você defende com um homem só à frente e adianta os dois. Isso são coisas que a gente ficaria horas aqui falando sobre isso, então, mas não é tão simples assim falar sobre isso. Entendi. Você disse que conhece, né, o novo plano do Atlético Paranaense, que teve trabalho em Portugal, né? Lá Estou eu. Queria que você falasse como você enxerga a equipe do Atlético para esse jogo específico, né, contra o Vasco. Você certamente que deve ter acompanhado o jogo de ontem na Copa do Brasil. Eles perderam o Grêmio em casa lá por 3-2, já tinha perdido por 4-0. Como é que você está vendo o encaixe da equipe com ele? Se é muito diferente do que você via até com o Paulo Tuori ou o Eduardo Batista também? Como você imagina, eu não vou falar sobre o meu adversário. Eu só tenho para falar do Fabiano, que ele é um excelente treinador. Tem jogadores lá que eu gosto muito. Fiz amizade, já trabalhei no clube. Não só jogadores, como diretores, presidentes, enfim, todas as pessoas que estão lá. Eu tenho uma boa relação no clube que me ajudou e me projetou no futebol nacional. Eu sou muito grato ao Atlético Paranaense. Mas nós estamos falando de jogo que vale pontos e cada um defende a sua casa. Eu vou defender de unhas e dentes, vou preparar a equipe bem, vamos trabalhar intensamente para vencer, sabendo que não será fácil, eles vêm num momento difícil, mas tem bons jogadores, o Everton, o Bicão, o City Clay, o Otávio, são todos jogadores que foram meus jogadores e que estão lá e são muito bons jogadores. Então, eu acredito que não será um jogo fácil, não será um jogo simples, mas nós temos as nossas armas e vamos procurar colocar isso em prática e colocar em intensidade e fazer com que a nossa equipe saia de campo com o resultado que nós pretendemos. Valeu, Milton. Obrigado. Obrigado aí pela... Ele falou lá.